Bem-vindo ao nosso canal no Spotify. Você ouvirá agora uma mensagem do nosso pastor Daniel Ventura. Deus o abençoe e fale ao seu coração. Assim, perto está o Senhor daqueles que o invocam com sinceridade. Essa é uma extraordinária verdade que as Sagradas Escrituras nos entregam. De que, primeiro, só existe um Deus vivo sobre tudo e todos. A mensagem central da palavra de Deus, das Sagradas Escrituras, não é, como muita gente imagina, Deus, Jesus. A mensagem central das Sagradas Escrituras é monoteísmo. A mensagem central é: só existe um Deus. A Bíblia não se detém à tentativa de validar a existência de Deus. A Bíblia já parte do pressuposto de que Deus existe. Tanto que o cânon bíblico ele é aberto com a seguinte declaração: Deus criou. E é esse Deus que criou todas as coisas, que sustenta todas as coisas, que está conosco, caminha conosco. Ele que na pessoa de Jesus prometeu para nós: olha, eu vou estar com você todos os dias. Todos os dias. O grande desafio nosso é reconhecer quem nós somos e quem Deus é. Porque quando reconhecemos quem somos, nós cantamos o que nós acabamos de cantar. Porque nós temos consciência de que nós não somos capazes sequer de dar conta da nossa própria vida, da nossa existência. E aí a gente precisa declarar: eu preciso de ti. Inclusive, para respirar, eu preciso de ti. E aí é na consciência da nossa finitude, da nossa ser-humanidade, da nossa pequenez, que Deus lá se dirige a Paulo, e é como se ele se dirigisse a nós e nos lembrássemos: é nessa consciência da nossa pequenez que o poder de Deus se aperfeiçoa. Porque aí nós descobrimos que sem Ele nada somos. Sem Ele nada podemos fazer. E é por isso que eu queria nesse momento orar. Falar com esse Deus. O Deus a quem servimos é o único Deus vivo. As Sagradas Escrituras nos contam que há deuses feitos por mãos. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não escutam. Tem boca, mas não falam. Tem mãos, mas não tocam. O nosso Deus não. O nosso Deus tem olhos e nos vê. Tem boca e fala conosco. Tem braços que se mantêm estendidos em nosso favor para nos acolher. Ele mesmo diz: venham, vocês que estão cansados, vocês que estão sobrecarregados, porque eu lhes darei descanso. Fazei prova de mim. Dê o seu fardo pesado e eu darei a você o meu fardo leve. E é isso que Deus quer fazer nesse momento. Diante daquilo que você, porventura, esteja enfrentando. E eu quero convidar você a fechar os seus olhos, apenas para que você não se distraia. Conecte o seu coração ao coração de Deus. E coloque aí, diante desse Deus tremendo, essa declaração como forma de oração: preciso de ti, Senhor. E apresente diante de Deus a sua necessidade. Aquilo que você entende necessário, a presença de Deus, a manifestação do cuidado de Deus. Talvez algo ligado às suas emoções. Talvez uma luta que você está enfrentando diante de uma enfermidade. Talvez algo relacionado a algum ente querido, ao seu casamento, à sua família, seu ambiente de trabalho, eu não sei. Mas de uma coisa eu sei: esse Deus a quem servimos e a razão pela qual estamos reunidos aqui nesta noite, está pronto para acolher a sua oração, coletar as lágrimas que porventura têm corrido no seu rosto,
cuidar de você, socorrer você. A única coisa que precisamos fazer é dar um passo de confiança a esse Deus, sabendo que Ele é o nosso Pai, o nosso Papai do céu, que nos ama e quer o nosso bem. Pai, corações são rendidos diante da Tua presença nessa hora. Conteúdos são depositados diante do Senhor, revelando de forma prática aquilo que nós acabamos de declarar. Precisamos de Ti. E a minha oração é que o Senhor vá ao encontro de cada filho e filha do Senhor que se encontra neste local, alcançado pelo som da minha voz, e que a paz do Senhor se manifeste, que o cuidado do Senhor se manifeste, que o Senhor abrace e sussurre, ó Deus, em cada ouvido a Tua promessa de que o Senhor estaria conosco em todo o tempo. Que a Tua presença gere conforto, consolo. Renove, ó Deus, a força dos Teus filhos. Dê direção, sabedoria, instrução, visão, coragem, ousadia. Diante dos desafios, das lutas. Para que aprenda não a olhar para os problemas, mas a olhar para o Senhor. De modo que essas situações e circunstâncias se tornem simples poeira diante do Teu poder e da Tua grandeza. Nós confiamos no Senhor. Nós precisamos do Senhor. E por isso pedimos que a Tua graça se manifeste sobre cada um e todos nós nesta hora. Porque sabemos quem somos e sabemos quem o Senhor é. O Senhor é Deus tremendo, maravilhoso, soberano, criador e sustentador de todas as coisas. O Senhor é o nosso Abba, o Senhor é o nosso Pai, o Senhor é o nosso socorro, bem presente em meio às angústias. O Senhor é torre forte. O Senhor é aquele que se tornou homem, habitou entre nós e declarou quando aqui esteve a Tua presença. Jesus revelou o Senhor como Deus Emanuel, Deus conosco em todo o tempo. E que a Tua presença possa, Deus, de fato ser percebida e acolhida por todos nós. Para o nosso bem, mas sobretudo para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe e te surpreenda, em nome de Jesus. Eu queria compartilhar com vocês nesta noite uma reflexão que faz sequência àquilo que falamos nesta manhã, debaixo de um grande tema, que é este tema projetado, vida plena. Vida plena. Como viver de fato e de forma adequada a vida que Deus nos deu. E hoje pela manhã nós fomos lembrados de como nós podemos verdadeiramente usufruir de uma vida melhor, de uma vida abundante, de uma vida repleta de significado. As reflexões que são proferidas deste púlpito são gravadas e são compartilhadas lá no nosso canal no Spotify. E eu convido você a revisitar e sempre que possível conectar lá o seu dispositivo, seja no trânsito, seja em casa, seja no ambiente de trabalho, e ser abençoado e abençoada por aquilo que Deus com graça tem falado a nós, a todos nós,
nesse tempo em que estamos aqui reunidos. Basta procurar por Casa Viva, Mensagens para a Vida, e você vai ter acesso a tudo aquilo que Deus tem falado através das mensagens aqui proferidas. E hoje, à noite, eu quero ler com vocês o capítulo 27 do livro dos Atos dos Apóstolos. E eu quero convidar você a acessar hoje, intencionalmente, diferente do que faço. Nós não projetaremos o texto, então eu quero propositalmente que você acesse o texto aí. Você que está com o seu celular, só procurar aí no seu... Se você tem um aplicativo da Bíblia, se você não tem um aplicativo da Bíblia aí, eu quero te sugerir um aplicativo chamado YouVersion. Y-O-U-V-E-R-S-I-O-N. Y-O-U-V-E-R-S-I-O-N. YouVersion. É a melhor Bíblia que a gente tem disponível em aplicativo hoje. Pode ir lá no Google também, procurar Atos 27. NVI é a tradução que eu vou utilizar nessa noite. Nova Versão Internacional. Atos, capítulo de número 27. Conta-nos assim a narrativa bíblica, Atos 27, Nova Versão Internacional. Quando ficou decidido que navegaríamos para a Itália, Paulo e alguns outros presos foram entregues a um centurião chamado Júlio, que pertencia ao regimento imperial. Embarcamos num navio adramítio, que estava de partida para alguns lugares da província da Ásia, e saímos ao mar, estando conosco Aristarco, um macedônio de Tessalônica. No dia seguinte, ancoramos em Sidom, e Júlio, num gesto de bondade para com Paulo, permitiu-lhe que fosse ao encontro dos seus amigos, para que estes suprissem as suas necessidades. Quando partimos de lá, passamos ao norte de Chipre, porque os ventos nos eram contrários. Tendo atravessado o mar aberto ao longo da Cilícia e da Panfilha, ancoramos em Mirra, na Lícia. Ali o centurião encontrou um navio alexandrino que estava de partida para a Itália e nele nos fez embarcar. Navegamos vagarosamente por muitos dias e tivemos dificuldade para chegar a Cnídio. Não sendo possível prosseguir em nossa rota, devido aos ventos contrários, navegamos ao sul de Creta, defronte a Salmona. Costeamos a ilha com dificuldade e chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto da cidade de Lacéia. Versículo de número 13. Começando a soprar suavemente o vento sul, eles pensaram que haviam obtido o que desejavam. Por isso levantaram âncoras e foram navegando ao longo da costa de Creta. Pouco tempo depois, desencadeou-se da ilha um vento muito forte chamado Nordeste. O navio foi arrastado pela tempestade sem poder resistir ao vento. Assim, cessamos as manobras e ficamos à deriva. Passando ao sul de uma pequena ilha chamada Clauda, foi com dificuldade que conseguimos recolher o barco salva-vidas. Levantando, lançaram mão de todos os meios para reforçar o navio com cordas. E temendo que ele encalhasse nos bancos de areia de Sirte, baixaram as velas e deixaram o navio à deriva. No dia seguinte, sendo violentamente castigados pela tempestade, começaram a lançar fora a carga. No terceiro dia, lançaram fora com as próprias mãos a armação do navio. Não aparecendo nem sol nem estrelas por muitos dias e continuando a abater-se sobre nós grande tempestade, finalmente perdemos toda a esperança de salvamento. Visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer, Paulo levantou-se diante deles e disse: os senhores deviam ter aceitado o meu conselho de não partir de Creta, pois assim teriam evitado este dano e prejuízo. Mas agora, recomendo-lhes que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida. Apenas o navio será destruído. Pois ontem à noite apareceu-me um anjo do Deus, a quem pertenço e a quem adoro, dizendo-me: Paulo, não tenha medo. É preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhe as vidas de todos os que estão navegando com você. Assim tenham ânimo, senhores.
Creio em Deus que acontecerá do modo como me foi dito. Devemos ser arrastados para alguma ilha. E de fato foram para a ilha de Malta, onde eles tiveram as suas vidas preservadas. Que Deus nos abençoe em sua palavra. Nós temos aqui a história de 2 navios. E se você prestou atenção na leitura feita, nós temos um navio que vinha da cidade de Adramítio, e nós tínhamos outro navio que vinha da cidade de Alexandria. Originalmente, Paulo é alocado junto com outros presos no navio adramítico. E depois, num determinado momento da viagem, há uma ação intencional, proposital, que faz com que Paulo, assim como toda a tripulação daquele navio, seja deslocada para o navio alexandrino. Só que quando estavam no navio adramítico, estavam numa rota controlada, com todo um cenário favorável. Dentro do navio adramítico estava tudo indo muito bem, a ponto, inclusive, conforme lemos, do próprio centurião, num determinado momento em que o navio atraca, permitir que Paulo descesse e fosse visitar seus amigos. Lembrando que Paulo está capturado, preso, é um prisioneiro, mas agora, com a permissão do centurião responsável pela salvaguarda dos presos, permite que ele vá visitar os seus amigos. Mas num determinado momento, decidem mudar de navio. Decidem entrar dentro de um navio alexandrino e a partir daí as coisas saem completamente do eixo. Essa história traz para nós 4 lições que eu quero compartilhar com vocês nesta noite, submisso a esse tema, como viver a vida de forma plena, ciente daquilo que a própria vida traz, nas suas contingências, na sua dinâmica, mas como passarmos e sobrevivermos ou encararmos a vida como ela é, de forma plena. E a primeira lição que a gente pode extrair daqui é essa. Toda vez que a gente decidir mudar de navio, mudar de rota, mudar de direção, nós precisamos estar dispostos a assumir as consequências das nossas escolhas. Grava isso. Hoje pela manhã, eu citei que hoje somos fruto das escolhas que tomamos até aqui. Daqui 10, 15, 20, 30 anos, seremos resultado das decisões e das escolhas que faremos daqui para adiante. Então precisamos estar cientes, conscientes, de que todas as vezes que tomarmos uma decisão, sobretudo de mudança de rota, nós precisamos estar preparados para colher as consequências das nossas decisões. Estamos dentro de um navio adramítico, está tudo bem, tudo controlado, tudo em plena paz. E parece que incomodados com a pacificação da situação, a gente, como diz a turma lá da minha terra, quer inventar moda. Minha avó já dizia, filho, não mexa com o que está quieto. Não mexa com o time que está vencendo. Se está tudo indo bem, se está tudo muito bom, para que alterar? Mas a gente tem essa mania. Estamos lá, rumo a um destino. Tudo sob controle, tudo em plena paz. E aí nós decidimos mudar, alterar de embarcação, alterar o nosso rumo. E há algumas coisas que, por consequência das nossas decisões e das nossas alterações, virão sobre nós, colheremos. E aqui nós temos descrito no texto que originalmente estão embarcados dentro de um navio e havia uma rota pré-estabelecida por esse navio. Eles passariam pela Macedônia,
desceriam e atravessariam a Grécia, fariam todo um percurso pelo litoral de forma a caminhar, até que então alcançariam Roma, na Itália. Esse era o percurso original, esse era o plano original. Macedônia, Grécia e Roma. Só que deu lá na mente e no coração do centurião a decisão de pegar um atalho. Ele queria encurtar o caminho. Na verdade, queria evitar, como dizem hoje, a fadiga, porque não queria caminhar o litoral da Grécia. Queria encontrar uma alternativa que faria com que saíssem em direção a Roma, sem ter que parar no caminho, descer da embarcação e percorrer a pé. Então, quando estão atracados, toma conhecimento de um barco alexandrino que faria a rota de forma direta, tendo como destino final Roma, sem a necessidade de parar e fazer com que a tripulação, os prisioneiros, percorressem a Grécia a pé. E assim decidem. Cuidado com as propostas de atalhos, cuidado com a proposta dos caminhos mais fáceis. Porque foi exatamente a decisão por um caminho mais fácil que fez com que Júlio, o centurião, juntamente com toda aquela tripulação, pagassem um preço altíssimo. Um preço altíssimo. Porque a nova rota é marcada por experiências tempestuosas. Suas vidas, a integridade inclusive das suas próprias vidas, é posta em xeque por conta dessa decisão. Comodidade, pressa, precipitação, olhar raso, imediatista. Às vezes nós reagimos à vida de forma precipitada, apressada. Alguns olham um fragmento da vida e querem interpretar toda a vida a partir do fragmento. E de forma acelerada, precipitada, imatura, tomam decisões que marcam definitivamente suas vidas e suas histórias. E se nós pudéssemos cristianizar esta narrativa aqui e tentar criar um paralelo com a própria mensagem deixada por Cristo Jesus, vocês vão se lembrar que num determinado momento, Jesus nos lembra que a nossa vida é marcada por dois caminhos, por duas estradas. Um caminho largo por onde passam todos. E passam todos porque é mais fácil. Passam todos porque vêm com propostas de atalhos, de facilitações. E o caminho estreito, menos percorrido porque é mais difícil. E de igual modo o próprio Senhor Jesus Cristo, num outro texto, utiliza uma outra expressão, agora não mais como o caminho largo e o caminho estreito, mas como a porta larga e a porta estreita. E de igual modo diz, a porta larga, por onde passam muitos, por ali passam muitos, porque é um caminho mais fácil, mais facilitado. Enquanto a porta estreita é marcada por um diminuto número de pessoas. Por quê? Porque propõe um caminho um pouco mais desafiador. Só que o Senhor Jesus Cristo vem e nos diz, tanto o caminho largo, quanto a porta larga, tem como consequência um alto preço. E esse alto preço é marcado pelo próprio discurso do Senhor Jesus, pela morte. Pela precipitação marcada pela morte. Hoje pela manhã falamos sobre isso. Pessoas que não estão vivendo a vida de forma plena e numa tentativa de sobrevivência estão morrendo. E daqui a pouquinho eu vou falar daqueles que estão morrendo desnecessariamente. Por conta de escolhas. Pequenas escolhas mortais. Enquanto Jesus Cristo diz, para que sejamos desafiados a percorrer o caminho estreito, a porta estreita, que tem como consequência a vida.
E a pergunta que precisamos fazer a nós mesmos são, primeiro, que caminhos temos decidido percorrer? Que estradas temos escolhido passar? Que trocas nós temos feito em nossas vidas? O que temos aberto mão para a troca de quê? Compensação de quê? E que consequências nós temos colhido das escolhas que temos feito? Olhe para a sua vida, olhe para o seu coração, olhe para o seu casamento, olhe para a sua família, olhe para a sua trajetória profissional. Avalie se todas as escolhas que você tem tomado até aqui têm valido de fato a pena. Se alguns atalhos que, seduzidos pela precipitação, pela facilidade, têm de fato entregue como resultado no final uma vida plena, repleta de significado, de sentido, de valor. Que tempestades temos atravessado, que na verdade poderiam ter sido evitadas se nós não tivéssemos inventado moda. A segunda lição que a gente pode tirar desse texto tem a ver com a própria tempestade que eles enfrentaram. O texto diz que justamente no segundo momento da viagem, levantou-se contra eles ventos contrários. E eles não tiveram alternativa, senão se adaptar para não serem totalmente destruídos pelas forças contrárias dos ventos. Está lá a embarcação, repleta de carga, aquilo que havia sido projetado para entrar no navio e ser retirado no destino, agora está comprometido. Porque ou nós abrimos mão da carga, ou abrimos mão da embarcação, ou teremos que abrir mão das nossas próprias vidas. Preços altos pagos à troca de facilitações. E semelhantemente, você e eu somos surpreendidos na vida por ventos contrários, por momentos de tempestade. E a melhor maneira de conduzirmos as nossas vidas para que vivamos plenamente a vida que Deus nos deu é termos a habilidade de nos ajustarmos diante das intempéries da vida, das contingências da vida. O bom comandante é aquele que sabe exatamente controlar o navio diante do descontrole do mar, do descontrole bravio dos ventos. Dizem que um bom comandante é testado não é na hora em que ele está no mar tranquilo, é exatamente quando o mar se impõe poderosamente sobre o navio que é testada a habilidade daquele líder comandar aquele navio. E você é o comandante da sua embarcação, você é o comandante da sua história. E você precisa ter a habilidade de conduzir a sua vida diante das tempestades da existência. E nós não podemos conduzir a nossa vida, continuar singrando o mar da existência sem considerarmos que em algum momento, sim, seremos surpreendidos pelas tempestades da vida. Em algum momento, sim, uma forte ventania virá do Nordeste e alcançará nossa casa, nosso casamento, nossa família, nossa existência, nosso ambiente de trabalho. É muita ingenuidade andarmos pela vida acreditando que nós viveremos para sempre tempos bons. A vida é marcada por uma verdade inquestionável, indubitavelmente inquestionável, de que não há bem que sempre dure, mal que sempre perdure. Sempre o dia terá que dar lugar à noite, a noite terá que dar lugar ao dia, e assim a gente vai vivendo esse ciclo da existência, de altos e baixos, de ganhos e perdas, de risos, alegrias, ao mesmo tempo momentos marcados pelo luto, pela dor, pelo choro, pelo pranto. Essa é a dinâmica da vida. Está lá a narrativa do livro dos Gênesis contando para nós sobre a história de um homem chamado José, que numa visão contempla 7 anos de vacas gordas, sucedido por 7 anos de vacas magras.
Um homem que traz na sua história um ensinamento para que nós tenhamos consciência de que haverá, inevitavelmente, momentos em que serão marcados nas nossas vidas e na nossa existência a escassez, a falta, o tempo das vacas magras. E o segredo tanto de sobrevivência do Egito, não assolado pela fome, quanto pela gestão de um homem temente a Deus e regido pelos valores e princípios do coração de Deus, foi se preparar durante os 7 anos de vaca gorda, para então conseguir viver e sobreviver durante os 7 anos de vacas magras. A pergunta que nasce por consequência aqui é: de que forma nós temos enfrentado as dificuldades da vida? De que forma temos encarado as tempestades da existência? De que forma temos nos portado e nos comportado quando a vida sacode a nossa embarcação? Jean-Paul Sartre tem uma frase que cabe muito bem aqui. Ele diz: não interessa o que a vida fez com você. O que importa de verdade é o que você fez com o que a vida fez com você. Porque há situações em que a gente não controla. Na verdade, a gente vai descobrir que a gente não controla absolutamente nada, Cristian. Nada. Nós somos incompetentes. A gente não tem sequer a garantia de dar a nós mesmos a certeza de que a gente vai acordar amanhã. De que a gente vai chegar em casa. Um amigo querido, há poucos dias, compartilhando comigo a experiência de estar com um amigo. Esse amigo começa a passar mal, ele leva esse amigo para o hospital e não sai de lá com o amigo porque esse amigo tem uma morte súbita, inesperada, para deixar claro para ele e para nós a incapacidade que nós temos sequer de garantir que nós vamos sair e vamos voltar para casa. A gente está lá, com a agenda repleta de planos. Já tem gente planejando 2025. A listinha dos sonhos de 2025. É só para manter uma esperança no coração, Cacá. Porque a gente não tem garantia alguma. É só lembrar do dia 15 de março do ano de 2020. Todo mundo com seus planos, com seus sonhos. Até que a vida foi lá e não pediu licença não, simplesmente tirou das nossas mãos, inclusive o direito da gente ir e vir, da gente decidir viver junto com aqueles que amamos. Quantos foram, durante o período do lockdown, separados do convívio, e alguns sequer tiveram a oportunidade de se despedir, para mostrar que nós não valemos absolutamente nada. Nada. Terceira lição que a gente pode tirar desse texto, e aqui talvez seja uma das mais difíceis lições que a gente pode aprender, está no verso 22, quando Paulo diz assim: olha, eu vou dar uma recomendação para vocês. Tenham coragem. Porque nós vamos perder a embarcação. Tudo que a gente planejou levar para Roma vai ficar no caminho. Mas uma coisa eu posso assegurar a vocês. E Deus mandou dizer: a gente vai sobreviver. Mas o navio não vai sobrar para fazer um palito de dente. É o que está posto aqui para a gente. E qual que é a lição difícil da gente aprender aqui? É que há momentos que a gente tem que estar disposto a perder. Para garantir aquilo que é importante e essencial para a gente. Grava isso. Não dá para ter tudo.
Não dá para ser tudo. A gente precisa tomar decisões na existência. O que é de fato importante para nós? Eu já disse aqui e repito. Nós que estamos marcados por essa sociedade workaholic, do trabalho desenfreado, do home que virou office, do office que virou home. Nós precisamos nos lembrar que, por exemplo, nenhum sucesso profissional, nenhum salário, nenhum título, nenhuma credencial, nenhum reconhecimento compensa o fracasso familiar. Compensa a perda de um casamento, compensa a perda do convívio, do respeito, do amor de um filho com o pai. Grava isso. Nenhum sucesso profissional compensa o fracasso familiar. Por quê? Porque não dá para você ser o melhor profissional da terra e ao mesmo tempo o melhor pai. A melhor profissional da terra e ao mesmo tempo ser a melhor mãe, não dá. Você vai ter que abrir mão de alguma coisa. Nesse mundo competitivo, nesse mundo de metas, você tem que decidir o que é importante para você. É o quê? Morar na casa tal? Morar no bairro tal? Andar no carro da marca tal? Eu conheço vários. Conheço muita gente que é tão pobre que só tem dinheiro. É tão pobre que só tem um título. Gente que se agarra ao cartão visita. Gente que a única coisa que tem é o prestígio da função, porque inclusive já perderam a identidade. Pessoas que trazem para perto de si relacionamentos parasitas. Pessoas que só estão ali porque aquela pessoa tem atrelada à sua identidade uma função, um prestígio do qual eu me beneficio. Essa é a realidade na qual a gente existe. A gente vive. Eu sei, por exemplo, na função que eu ocupo hoje, por conta do meu trabalho, que no dia em que eu deixar a cadeira na qual eu atualmente me assento, eu vou me tornar exatamente como esse copo aqui. Por quê? Porque eu vi isso acontecer com os meus antecessores. Uma pessoa se assentou na minha cadeira durante 12 anos. Estávamos no evento. Agora eu estava coordenando o evento. E no meio de um auditório repleto de pessoas, estava ele lá sentado. E todo mundo passava por ele como se passassem por uma cadeira vazia. E naquele dia, eu olhei para aquela pessoa e falei, esse é o meu futuro. E eu não posso me agarrar à função, perdendo a minha identidade e os valores daquilo que de fato é importante para a minha vida. Por quê? Porque eu sei que por conta da minha função, boa parte dos relacionamentos são relacionamentos funcionais. E especialmente nessa época da mídia, do Photoshop, das redes sociais, a gente está muito mais ocupado e preocupado em quantos likes que a gente está recebendo, quantos views a gente tem na nossa rede social, sem se aperceber e se atentar da desconexão que já estabelecemos com aqueles que estão ao nosso redor. Você não precisa fazer muito esforço. Entre em qualquer restaurante, e preste atenção e você vai encontrar inúmeras famílias sentadas dividindo a mesma mesa, o mesmo cardápio, mas cada um no seu mundo, na sua realidade virtual, transfigurados por conta dos seus avatares. Essa é a droga do século 21. Cuidado. Está lá a turma, incontrolavelmente andando desse jeito aqui, ó. E existem estudos já apontando os efeitos dessa droga lícita, cada vez mais prematuramente entregue ao ser humano. Quer me deixar com o coração aflito é eu ver um bebê de meses, um ano e meio,
com uma tela de um smartphone, com o olho vidrado ali assim, ó. Sendo estimulada, num processo de aceleração mental, que está ocasionando, inclusive, um sem número de diagnósticos médicos de hiperatividade, por uma única razão. Papai e mamãe, que deixam um dispositivo 24 horas ligado à disposição do filhinho e da filhinha, sendo estimulados de forma descontrolada, e para compensar uma alimentação repleta de açúcar, aí a turma fica maluca, é óbvio. É óbvio. Aí é hiperaceleração mesmo. E aí daqui a pouquinho tem uma geração que já está aí marcada pela tarja preta, meninos e meninas cada vez mais novos, frequentando consultórios de psiquiatras, tomando tarja preta por uma questão simplesmente de descontrole. De uma sociedade marcada pela eficiência, acompanhada do cansaço. Leiam uma obra denominada Sociedade do Cansaço. A moda hoje, sabe qual que é, Ismael? É burnout. Meu amigo, se você não tem burnout, você está fora da roda de bate-papo. Por quê? Porque são as doenças desse século que marcam uma geração cada vez mais em movimento e cada vez menos em real comprometimento com a vida e com a existência. É uma geração que está com a síndrome da cadeira de balanço. Se movimenta, mas não sai do lugar. Chega no final do dia, chega no final da semana, chega no final do mês, você olha a mesa, está repleta de trabalho. O que rendeu? Rendeu nada, rendeu cansaço. E uma das coisas que a gente precisa estar disposto para viver uma vida plena é ter a coragem de abrir mão daquilo que é necessário para que a gente obtenha aquilo que é fundamentalmente importante e valoroso para nós. Não é tolo aquele que abre mão do que pode, não pode reter, para poder então pegar aquilo que não pode perder. Grava isso. Hoje pela manhã, fomos lembrados de uma propaganda antiga, lá da época do Marcos, que dizia o seguinte: há coisas que dinheiro não compra. Para todas as outras coisas, eu não vou fazer merchan aqui, vocês já sabem a resposta. Mas aquilo, gente, é teologia pura. Proclamado em rede nacional, uma verdade absoluta. Há coisas que dinheiro não compra, nunca comprou e jamais comprará. E é isso que de fato vale a pena na vida. Tem um livro, adolescentes aqui presentes, você que é pai, tio, vô, vó de adolescente, dê para o seu filho, filha, neto, neta, sobrinho, sobrinha, lê. O livro se chama A Última Grande Lição. O autor é Mitch Albom, da editora Sextante. Não é um livro cristão, não é um livro evangélico, mas é um livro baseado numa história real. Eu não vou dar spoiler, mas a história, ela parte do relacionamento de um professor com um aluno, e aí ele decide dar a última grande lição para o seu aluno, não mais baseado na ciência, na matemática, no cálculo, na engenharia, na filosofia, não, mas baseado na vida. Só que sob uma nova perspectiva. Ele fala sobre a vida a partir da perspectiva da morte. Por quê? Porque ele é um dos precursores que se tornaram elementos públicos de divulgação da ELA, esclerose lateral amiotrófica. E você conhece muito bem essa doença, ela vai te consumindo do dedão do pé até o cérebro. E aí você imagina você conversar com alguém que faz você enxergar a vida a partir da perspectiva da morte. O livro é leve, pode ficar tranquilo, mas eu recomendo que leia para que haja tempo da gente perceber e entender o que de fato vale a pena na vida. Porque eu disse, tenho dito,
repito, o nosso problema não é morrer. Porque a gente vai morrer. Daqui 200 anos, ninguém aqui sequer vai ser lembrado. Gente, 200 anos é isso aqui, ó. O nosso problema é chegar no final da nossa curta existência, olhar para trás e descobrir que a gente não viveu. A gente perdeu tempo. Hoje pela manhã eu falei isso. Sabe qual que é o grande dilema? É descobrir que a vida não é um ensaio. Patrícia, não tem como voltar. Deixa eu viver de novo, deixa eu tentar de novo. Ó, eu aprendi o que de fato vale a pena. Deixa eu então recomeçar. Não tem como recomeçar, não. Ah, se nós pudéssemos recomeçar. Quanta coisa a gente faria diferente. Quantos estragos que nós geramos, voltaríamos para tentar não permitir que aquilo de fato marcasse a nossa existência, quando não a existência de outras pessoas, porque foram esbarradas por nossas atrocidades, maldades. A gente precisa parar, vez por outra, e avaliar se nós estamos de fato vivendo a vida de forma adequada. Experimentando daquilo que de fato vale a pena. Um dos momentos mais marcantes da minha trajetória com a minha família e eu tenho certeza de que se você fizer esse exercício, você vai reconhecer que os momentos mais importantes da sua vida não são marcados por coisas, mas por pessoas. Porque um dos momentos mais importantes que eu tenho na memória com a minha família, somos os 4 sentados ao redor de uma mesa comendo ovo com farinha. Ou seja, não está naquilo que está sobre a mesa. O importante não é o que está sobre a mesa, mas aquilo que está ao redor da mesa. Quantas casas privilegiadas por mesas marcadas por banquetes, mas vazias ao redor da mesa de expressões de carinho, de respeito, de amor, de perdão, de cuidado, de verdade. Famílias que chegaram ao ponto de, para uma sobrevivência, uma convivência, colocam o mamon como um instrumento de ligação entre os relacionamentos. Pais que, para compensar a ausência, entregam cada vez mais bens, tesouros, recompensas para os seus filhos. Filhos que se relacionam com seus pais não mais por amor, por respeito, mas por aquilo que podem dar na recompensa de não estar mais presente. Por quê? Porque não dá para ser tudo. Não dá para ter tudo. E quanta gente subindo a escada do sucesso e chegando lá em cima e descobrindo que a escada está escorada na parede errada. E o problema é que muita gente descobre isso já com tudo acabado, tudo destruído. E aí a única coisa que essa pessoa tem é aquela escada e aquela parede, e vai ficar lá, porque não tem para onde descer e para onde ir. Gente que por desvalorizar a vida está morrendo desnecessariamente. Aqui é uma morte existencial. Pessoas que estão cada vez mais dopadas com as medicações desse tempo para tentar dar valor para a sua própria existência. Porque já não encontrou mais sentido. E a gente precisa perguntar e responder o que é essencial. O que de fato é importante para a gente? Você precisa responder essa pergunta.
Será que eu estou realmente envolvido e salvaguardando aquilo que é essencial para mim? Esqueça os outros. A gente entrou numa postura doentia, a ponto de gastar o dinheiro que não tem para comprar o que não precisa, para ficar dando satisfação para quem não está nem aí para a gente. Tentando viver uma vida transfigurada, como eu disse hoje pela manhã, photoshopada. Para quê? Será que vale a pena? Responda, entre o navio e a vida, o que vale a pena? Entre os bens e o casamento, o que vale a pena? A gente tem que ter muita coragem, mas muita coragem, para responder a pergunta, o que vale de fato a pena na vida? Vai chegar um momento, inevitavelmente, em que a vida se manifestará, como ilustrado nesta mensagem, por uma forte tempestade, em que nós teremos sim que assumir de forma corajosa a decisão, o que eu vou escolher. E o que está em jogo é a minha vida, a minha história, o meu coração, a minha alma e tudo demais. E grava isso, por mais que a gente saia por tempos e momentos de fortes tempestades na nossa existência, sabe, com aquele sentimento de prejuízo. Se nós pararmos para pensar e calcularmos cautelosamente o saldo, nós vamos entender e tomar a decisão adequada sobre aquilo que de fato vale a pena na vida. E aí nós não teremos dificuldade nenhuma em abrir mão daquilo que eu posso perder, daquilo que eu não posso reter, para então obter aquilo que eu não posso perder. E para isso, a gente precisa de maturidade, coragem, para engolir certas perdas, para conviver com certos prejuízos, mas com o alento de que nós ainda temos aquilo que é importante e essencial para a gente. E por último, eu quero finalizar com um texto paralelo também relacionado a uma forte tempestade. Os evangelhos contam que Jesus entra no barco junto com seus discípulos e singra as águas do mar da Galileia. E lá pelas tantas, uma forte tempestade, à semelhança do que acontecera com Paulo, o centurião e os demais componentes daquela tripulação, são alvejados por uma forte tempestade. E a gente já aprendeu aqui, e a gente precisa, vez por outra, se lembrar, que o fato de a gente amar a Deus e da gente ter Cristo no nosso barco, não nos isenta das tempestades. Por favor, não cedam à tentação dessas pregações coutificadas. Eu nem sei se existe esse termo, mas você entendeu o que eu quero dizer? Ralas. De um evangelho que, ao invés de nos projetarmos para a ajuda do alto, nos coloca numa projeção rasteira de autoajuda. De um evangelho triunfalista, de uma teologia diabólica, nos levando a acreditar que nós temos direito a alguma coisa e podemos alguma coisa. Nós não somos nada e não podemos absolutamente nada. Porque se a gente trafegar pela vida na expectativa de que uma vez com Cristo no barco tudo vai muito bem e passará o temporal, a gente vai se frustrar sim. Vai. Aí a gente tem a turma do mimimi, do beicinho estufado, porque ficou decepcionadinho, decepcionadinha. E com o quê? Com as suas expectativas irreais, da vida e do próprio Deus.
Se tem uma das coisas que a gente precisa lembrar, primeiro é de ler a Bíblia. E quando ler a Bíblia, ser lembrado mais uma vez de que o Senhor Jesus Cristo nos prometeu uma coisa: vai ter problema. Vai ter dificuldade, vai ter perseguição, vai sim, fizeram isso comigo, vocês estão achando o quê? Que vocês são mais bonitos que eu? Vai ter. Só que é mais fácil ouvir o que esses pregadores de uma metodologia coach têm pregado por aí. Ordena, profeticamente bata, diga, declare. Afinal, você nasceu para ser cabeça, não nasceu para ser cauda. E aí a gente vai para uma asneira das mais asneiras. Vai ler a Bíblia. Vai ler a Bíblia. Porque o que a gente está vivendo nesse tempo chamado vida é uma desordem ocasionada pela arrogância da humanidade de olhar para a fonte da vida e dizer o seguinte: eu vou viver sem o Senhor. A maldade, a injustiça, ela existe desde que o mundo é mundo. Está lá, primeiro casal sai, tem 2 filhos, um mata o outro. Espera aí, só tem 4 aqui, um matou o outro. Aí encontra uma família temente a Deus, vamos começar do zero. Aí desce água, sobe água, acaba com todo mundo, e ficou lá, uma família temente a Deus. E de repente tudo desanda de novo. Aí o Senhor falou: quer saber da coisa? Não vou mais tentar acabar com nada, começar com nada, porque só existe uma forma de resolver esse negócio. Eu vou ter que me sacrificar. E aí vem o Senhor. Se torna homem, habita entre nós, e deu um dissabor daqueles para os quais ele veio, ouvir deles mesmos a declaração: solta Barrabás e prenda esse camarada que só soube fazer o bem, só soube amar. E você acha de verdade que vão te poupar? Não. A gente tem que andar nessa vida com os nossos olhos fitos em Jesus, entendendo que o que Deus tem preparado para nós é infinitamente maior do que o nosso coração e a nossa mente pode alcançar. Porque isso aqui não é plano de Deus, grava isso. Para você não ficar chateado, chateada, decepcionado, decepcionada. Essa vida não é plano de Deus, não é. Não é. Então vai ter problema, vai ter dificuldade, vai ter injustiça, vai ter maldade, vai sim. Vai ter hora em que o mal vai sobrepor o bem, vai sim. Vai ter hora que, porque você é uma pessoa de bem, busca os valores do reino de Deus, você vai ver o mal passar na sua frente, fazer uma careta para você, e o mal se dá bem em você, que é do bem se dá mal. É só ler o Salmo 73, está lá Asaf, numa ira, num incômodo, falou assim: o que está valendo a pena preservar o coração, se no final das contas o mal está prevalecendo e o bem está pagando um preço alto. Aí ele vai para o templo, aí ele se refugia no colo do Senhor, e aí ele é lembrado pelo Senhor: calma, bonitão, olha a visão rasteira aí, precipitada, imatura, calma, isso aí não é o final não, isso aí não é o final, e é isso que Deus está dizendo para você. Sabe essa tempestade que porventura está caindo na sua vida? Isso aí não é final. Não é final. A última palavra para as nossas vidas, quem dá, não é a vida, é Deus. É Deus. E a gente precisa confiar nesse Deus, sabendo que Ele está no barco com a gente. E aí a gente tem que ter a habilidade de deitar no barco com Jesus e falar assim: Senhor, dá licença, deixa eu tirar um cochilo aqui do lado do Senhor. Esse é o nosso alvo. Não é ficar lá na proa, ó vida, ó céu, ó azar, murmurando, reclamando, bravejando, praguejando, não. A gente vai parar de ficar olhando para as tempestades, para o mar bravio, para os ventos impetuosos, e vai começar a olhar para Jesus no barco com a gente, entendendo o seguinte: Jesus está aqui. Jesus está aqui. Jesus está aqui. Eu posso dormir em paz. Mas está chovendo muito, não interessa, eu estou com Jesus.
O vento está bravo, não interessa. O rei dos ventos está aqui. E se ele está dormindo, eu vou dormir com ele. E se eu for levado para o vento, eu vou ser levado para o vento de mãozinha agarrada com Jesus. Não estou com problema nenhum com isso, não. Por quê? Porque o meu foco não está mais na tempestade, não está mais no vento, não está mais no mar, está em Jesus Cristo. E aí eu tenho certeza absoluta do seguinte: eu vou chegar do outro lado porque Ele está comigo. Eu vou chegar do outro lado. Agora, pode ser que esse outro lado não seja necessariamente uma resposta nessa vida. Não importa. Por quê? Porque aquilo que Ele planejou para a gente lá do outro lado mesmo, ninguém pode tocar, ninguém pode tirar. Um ladrão não pode levar, a traça não pode comer, a ferrugem não pode consumir, não. Só que aí vem a grande cereja do bolo, que é o que a gente falou hoje pela manhã. A gente pode começar a experimentar um pouco do lado de lá, do lado de cá. A gente pode começar a experimentar do céu aqui. Mesmo que de forma fragmentada, diminuta, mas eu estou aqui. Deus está aqui comigo. E onde Deus está, é o céu. É o céu. Isso significa que a sua casa pode se transformar num pedaço dos céus na terra. Seu casamento pode ser um fragmento dos céus na terra. Seu relacionamento com os seus filhos pode ser uma ciranda celeste. Pode sim. Depende da gente. Depende das nossas posturas, depende das nossas decisões, depende das nossas escolhas. O desejo do meu coração, em nome de Jesus, é que você, todos nós, escolhamos dar as mãos para Deus e descobrirmos em que embarcação Ele está, entrarmos e descansarmos. Porque a gente tem o suficiente. O Rei dos Reis está conosco. O Senhor dos mares está conosco. O Criador dos céus e da terra está conosco. Com Ele, nós somos mais do que vencedores. Eu não estou dizendo necessariamente que a situação ao seu redor vai mudar. Não. Mas de uma coisa eu tenho certeza. O seu coração vai mudar. Pode estar tudo caos ao redor. Mas se a minha alma está em ordem com aquele que põe em ordem todas as coisas, eu já sou mais do que vencedor. Eu já sou mais do que vencedor. Pai, é isso que nós desejamos. Para as nossas vidas, para as nossas breves existências. Ajuda-nos a viver de forma plena e repleta de significado, de sentido, a curta vida que temos. Ajuda-nos a chegar no final da nossa existência nessa terra, olharmos para trás e contemplarmos momentos, incontáveis momentos em que ali o Senhor estava conosco, de mãos dadas conosco, cuidando da gente, nos sustentando, nos surpreendendo. Ajuda-nos, ó Deus, diante da vida, diante da existência, escolhermos aquilo que é essencial, importante, e que no primeiro item de valor, de primazia, esteja o Senhor. Que a gente valorize a nossa relação contigo, para que então todas as demais áreas das nossas vidas sejam impactadas pela tua presença em nós. A gente não quer sofrer desnecessariamente. A gente não quer se machucar por conta de escolhas precipitadas, inadequadas. Nós queremos, ó Deus, ter a
capacidade espiritual de escolher aquilo que é essencial para as nossas vidas. E que em nome de Jesus, em cada escala de valor aqui, sobre cada coração, mente e história, o Senhor tenha primazia sobre todos nós. E que essa primazia se transborde, ó Deus, em forma de bênçãos, cuidado, alegria, paz, felicidade, bondade, domínio próprio, mansidão, segurança, respeito. No nosso casamento, na nossa casa, no nosso convívio fraterno, no nosso ambiente de trabalho, onde quer que a gente vá, fazendo o que for, ali a gente contempla um pedaço dos céus na terra, porque o Senhor está com a gente. Porque o Senhor está com a gente. Sonde cada coração, Deus. E de forma graciosa, bondosa, misericordiosa, cure, renove, transforme. Dê, ó Deus, visão, ousadia, alegria, coragem, para que saiamos de onde estamos e possamos ir em direção aonde o Senhor está, para vivermos os sonhos que o Senhor tem para nós. Porque os sonhos que o Senhor tem para nós são planos de trazer paz, alegria, prosperidade, segurança para nós e aqueles que estão conosco. Ó Deus, sempre que tendermos a pegar os atalhos, que o Teu Espírito toque em nós e nos lembre que os caminhos de vida, os caminhos de prosperidade, os caminhos que de fato vão ser convertidos em vida, são os caminhos estreitos, as portas estreitas, mas caminhos e portas marcadas pelo sangue do Cordeiro. E que o sangue do Senhor seja aspergido sobre nós, mediante a nossa fé em Jesus, e marcados, ó Deus, pelo sangue do Teu Filho, nós tenhamos a companhia do Teu Espírito, como guia, como flecha, como farol, como norte, como segurança, apontamento, para que vivamos a vida plena que o Senhor tem reservado para cada um de nós. É o que desejamos, é o que clamamos, pedimos, rogamos, não por mérito, mas porque precisamos do Senhor. Precisamos do Senhor. Precisamos do Senhor. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém e amém.